dos estúdios da TV Grácia. Temos a honra em apresentar os resumos dos Calqueios 2024. O Evangelho da Graça, explicado por Jesus Cristo homem, e que nos leva hoje rumo à grande transformação. Abba Pai. Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 6, porque há uma revelação muito bonita ali. Romanos capítulo 6, versículo 6, diz: sabendo isto, ó Pai, se o Senhor não sabe, a pessoa não está em nada. Veja, sabendo isso, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Agora, por que Paulo diz que o corpo do pecado deve ser destruído? Porque ele não é destruído, abençoado, você o vê aqui, mas nós morremos com ele, porque aquele que morreu para o pecado. Veja como diz o próximo versículo. Diz o versículo 7, desculpe-me. Diz, porque o que está morto está justificado do pecado. Ou seja, fala do pecado, mas diz que é porque aquele que morreu foi justificado do pecado. Em outras palavras, o sistema acha que há pecado em tais versículos, porque eles não têm revelação, não são iluminados. E a pessoa que não é iluminada, podem ler o mesmo versículo que você lê, mas você é iluminado. E essas pessoas não entendem que andam com um cavalo em cima delas, com um tubarão, como eu chamo. O corpo do pecado, e eles não veem o cemitério crescendo em graça. Eles não o veem porque nós, se estivermos mortos, quero dizer, onde há mortos há um cemitério. Quando alguém morre, para onde a pessoa é levada? Para um cemitério. Bem, aqui estamos falando do cemitério do homem idoso, que está crescendo em graça. Agora, preste atenção em mim, abençoado, pois se você aprender a lidar bem com esse assunto, com seu corpo, e aprender a conversar com ele, não entendo isso, respeite-me. Porque você é um homem morto, um cadáver que não deveria vir aqui para me incomodar com dores e situações. E você tem que aprender a lidar com isso. Porque veja bem, eu não aprendi nada disso. Eu lhe disse que nos outros dias essa voz se manifestou para mim e essa voz me disse, isso é apendicite. E eu disse, veja, você está falando agora porque, veja, vou fazer 65 anos agora. Ó Pai, naturalmente não aparento nem sinto essa idade. Acho que eu tinha 42 anos quando comecei o ministério, porque todos nós em Cristo Jesus, quando o entendimento é iluminado, vemos além e vemos todo mundo bonito. Mas você tem de saber como lidar com esse cemitério, cuidar bem para que você esteja sempre em sua lápide, que seu corpo, o velho homem, que está cheio de desejos enganosos, não são verdadeiras. Como está escrito em Efésios 4, 22, despojai-vos do velho homem que está contaminado. Não deixe que isso aconteça com alguns irmãos em Miami que, quando me ouviram pregar, quiseram passar por cima de mim. Eles disseram que não, nós já somos perfeitos. E então eles foram chamados de perfeitos. E então, como eram perfeitos, não semearam. Eles se reuniram em um lugar onde ninguém queria pagar e ninguém queria semear. E ali o quiosque caiu no chão. Inacreditável. Todo aquele que se afasta daqui e tira os olhos de Jesus Cristo homem, começa a ter sonhos e começa a ver coisas. Todo mundo que se separa daqui começa a ver miragens, ver portas e diz, olha ali, é melhor do que o que José Luiz disse. E eles saem por aí e juram que estão se saindo melhor do que eu. E então, há estradas que parecem ser de vida para o homem, mas seu fim é o caminho da morte.
O sangue que ele derramou consumou as eras, aperfeiçoou nossas vidas, tirou o pecado, destruiu o diabo, trouxe cura e prosperidade. Mas se você não sabe disso, então está apenas vagando como um vagabundo. Você sai por aí reclamando sobre como as coisas estão ruins, que no ano passado que isso aconteceu. Não, abençoado. Veja, você perdeu o trem. Você perdeu o trem. Então sente-se ali, enquanto o trem passa, quero dizer, mesmo que este seja o trem, você está observando o trem, entre nesse trem, para que você fique em dia com sua posição poderosa. E você precisa entender que está morto para a carne. Ele diz, Paulo, como viveremos mesmo naquele estado de vida que tínhamos antes, se estivermos mortos para o pecado, mortos para a lei, livres do diabo, livres da condenação? Abençoados, muito nos foi dado. Veja Colossenses 2:11. Veja se isso lhe diz a mesma coisa. Ele diz, nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita à mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Observe o que o apóstolo Paulo diz a você nesse ponto. Vocês foram circuncidados com a circuncisão não feita à mão. Isso é espiritualmente falando. Diz que, embora você tenha um corpo de pecado, aquilo que registrava pecado nele foi expulso. Ok, não os leve em consideração, pois não me lembrarei mais de seus pecados e transgressões. Apóstolo, então podemos nos comportar mal? Se você quiser, tudo é lícito para você. Se você quiser, continue nessa direção. Naquele cartão de crédito, que é um cartão para você que é perfeito. Ei, mas quem entende isso não pensa assim. É normal que as pessoas de fora digam, não, essas pessoas vivem na devassidão, mas não os de dentro, porque nós aqui temos conhecimento e, embora tenhamos uma posição tão grande, não vamos viver como quisermos. Não, porque você sabe que o que você semeia, você colhe. Essa é a grande revelação deste ministério. O que você semeia, você colhe, abençoado. Se você enganar um irmão, você colherá. Se você se comportar mal por tudo o que fizer, isso virá. Retribuição. Porque o julgamento começa com a família de Deus, com a família da fé. Nós é que deveríamos estar dando um exemplo dessa linda pérola de grande valor que encontramos. No 12º capítulo da primeira carta, capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, vejam o que diz, versículo 8. O amor nunca deixa de ser, mas as profecias se acabarão, e cessarão as línguas, e a ciência acabará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o perfeito, então o que é, em parte se acabará. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, julgava como menino, mas quando já fui homem, deixei o que era de menino. O apóstolo diz, quando vier o que é perfeito. Agora, o que é perfeito para o apóstolo. Alguém pode dizer, bem, o perfeito é quando Cristo aparece e leva a igreja para o céu. Não, não é disso que Paulo estava falando. Paulo diz, quando o perfeito vier, o que é o perfeito? A trombeta final. Ele disse, veja, na última trombeta tudo ficará claro, porque ela terá um som claro. A trombeta soará, sim, ela soará. E então o que acontece? O apóstolo Paulo andava por aí com um espelho de metal brilhante e via a escuridão, mas eles não me deram um de metal. Eles me deram um espelho moderno. Você usa um desses espelhos modernos que tem até luzes, e você pode até ver seus poros. Você pode ver seus poros em detalhes, não pode? Bem, Paulo, veja, Paulo profetizou sobre mim e ele disse, quando o outro vier, ele vai deixar tudo claro para você, porque o próprio Paulo não estava claro, ele via tudo escuro. Embora Paulo tenha escrito o fundamento, havia muitas coisas que ele não conseguia explicar.
Você não vê que a influência de Moisés era muito forte? O que Paulo fez foi deixar tudo escrito, codificado. Mas, por exemplo, Paulo não disse que você é um anjo. Ele disse que somos tesouros em vasos de barro. No entanto, para mim, porque o espelho está brilhando, eu vejo claramente. Claro, somos anjos vivendo em um vaso de barro. Paulo não disse claramente o que aconteceu com Adão e quem era Adão. Ele simplesmente disse que o diabo veio para matar. Ele não disse isso, que o diabo veio para matar. E o que Paulo diz em Romanos 5,12, que o pecado entrou no mundo por um homem e nos matou. Um homem o quê? Ele nos matou. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. E esse homem o quê? Ele nos matou espiritualmente. E o que João diz sobre o demônio? Ele diz que o diabo vem para quê? Para matar. Bem, Paulo não conseguiu escrever isso de forma clara, mas como estou em outro momento, eles me levaram para o paraíso, para onde Paulo foi, eles me levaram, e lá eles começaram a me explicar todas essas coisas. Eu não estudo isso, eu não passo meu tempo estudando em uma sala, procurando revelação. Por exemplo, eu anotei aqui, diz, o espelho do outro, ele mostrou toda a verdade. Veja, quando esse espelho apareceu, essa revelação, os mistérios ficaram claros. Por exemplo, nós não dizemos Deus o abençoe, como dizemos? Por que dizemos? Porque o espelho fala claramente. E qual é o seu espelho? O Evangelho. Isso não foi escrito para os tempos antigos. O que existia eram as Escrituras. As epístolas de Paulo não foram escritas. As epístolas de Paulo estavam na mente de Paulo, e em um papiro Lucas as escreveu. E portanto você não tinha o privilégio de dizer, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios. Porque isso estava em papiro e a imprensa ainda não havia sido criada naquela época. É por isso que ele estava vendo coisas obscuras. Mas então o que acontece? Que na época do construtor, na época do outro, a prensa tipográfica já havia sido criada. E todos têm suas Bíblias e têm o Evangelho. E agora é fácil para mim dizer, ok, procure em 1 Coríntios. Imediatamente você vai e procura e diz, está escrito lá, é verdade. E por que isso acontece? Porque agora vemos claramente, o espelho nos foi dado, está escrito. Quando esse espelho começou a se revelar, mudamos a saudação. Espere, não diga aleluia, porque isso é como dizer, Pai, venha, e Ele já veio. Ele diz que estamos completos, então temos que dizer abençoado. Ei, nós não dizemos Deus o abençoe, dizemos abençoado. Não dizemos mais aleluia, dizemos Abba Pai. Agora dizemos que com uma oferta Ele nos aperfeiçoou para sempre. Por quê? Porque Paulo disse que quando o perfeito viesse, haveria uma mensagem que falaria de perfeição. E quem fala sobre perfeição no mundo todo? Falamos que somos perfeitos, que somos completos, que não nos falta nada. Ei, quando o espelho claro veio, vimos onde Satanás estava, destruído. Entendemos que o pecado havia sido removido. Você sabia que Paulo escreveu que quando Cristo vier pela segunda vez, Ele virá sem relação com o pecado? E nós não temos relação com o pecado. Fazemos parte da vinda do Senhor que está sendo manifestada. Portanto, Paulo nunca mencionou inferno. Ele nunca mencionou. Parece que quando Paulo foi ao paraíso, ele procurou um lugar quente, ele procurou onde era quente, se havia uma parede quente, mas ele notou que estava tudo fresco. Parece que um anjo lhe disse, aqui não há fogo, mas aqueles que estão na terra dizem que há uma chama de fogo e é para lá que as pessoas vão. Bem, olhe, pode ser em outro lugar, mas aqui não há chama de fogo. Aqui o que há é glória, aqui o que há é bênção, aqui o que há são anjos de proteção. E então entendemos a diferença entre Jesus de Nazaré e o ressuscitado. Isso nunca havia sido ensinado em 2000 anos. A diferença antes da cruz e depois da cruz. Pela primeira vez entendemos o que é eleição, predestinação. Entendemos o que é o filho da perdição. Entendemos que somos deuses. Entendemos a posição dos ricos. Você não precisa ter dinheiro no bolso para dizer que é rico. Você começa dizendo isso e então ele se manifesta, não é mesmo? Entendemos o relacionamento entre Adão
e Satanás o mistério da iniquidade. Entendemos a relação entre o Filho e o Pai, que eles são um só, mas em mistério sabemos que Jesus Cristo é Deus. O mistério foi esclarecido para nós. Agora Paulo diz que quando vier o que é perfeito, o que era em parte será desfeito. O que era em parte será eliminado. Você não precisará mais de profecia. Não é mesmo? Não precisa que lhe digam: veja, meu servo, o Senhor vai abençoá-lo grandemente, mas ele já me abençoou. Veja, o Senhor vai lhe trazer riqueza, mas eu já tenho tudo. Veja, o Senhor vai usá-lo grandemente, ele já está me usando grandemente. Nós sabemos, o que não aconteceu conosco? Eles nos deram um espelho transparente, não foi? Sinto muito pelo Pablo, mas ele estava andando com um espelho escuro, mas tinha que ser assim. Ele veio para lançar as bases, ele não conseguiu convencer uma única pessoa. Ele morreu e disse: todos eles me abandonaram, todos eles. Você sabe o que é isso? Ele foi abandonado. Todos o abandonaram. Algumas pessoas me abandonam, mas há tantas que você nem percebe. Não é? Você nem percebe. Às vezes 2 ou 3 pessoas ficam chateadas e falam bobagens, e no momento você as vê se acalmarem, mas você não percebe isso. Porque já somos tantos sobre a face da terra, que esta palavra não há quem a pare. Digam: estou vendo claramente. Então ele diz aqui, portanto, todos nós olhando a cara descoberta, como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E até ele via isso em trevas. Imaginem, agora estamos indo de glória em glória. Ouçam isso, e diz que quando vier o que é perfeito, conheceremos uns aos outros como fomos conhecidos. Quantos já se conheceram aqui desde antes da fundação do mundo? Não preciso ir para o céu para me conhecerem como eu era conhecido. Aqui na terra como eu era conhecido. Como um anjo, como eu era conhecido. Eu sei que meu nome está escrito antes da fundação do mundo. Quando você ouve as crianças em Cristo, elas dizem: irmão, venha à frente para que seu nome seja escrito. Você já ouviu isso? Se você aceitar o Senhor hoje, eles escreverão seu nome no livro da vida. E isso é porque eles estão vendo em trevas. Não há espelho ali. Imagine quando Paulo diz que os nomes já estão lá. Deus não está escrevendo novos nomes no livro da vida. E menos deletá-los, porque há pessoas que dizem que eles apagam. Depois que dizem para você vir para frente, eles escrevem. Mas se você se comportar mal, eles apagam. Eles têm borracha e tudo mais. Então eles veem Deus com um lápis grande, escrevem, apagam. Ele se arrependeu, escrevem de novo. Se ele se comportou mal, apague. Esse Deus tem um caderno que está quase rasgando o papel, porque está apagando nomes. Mas não, seu nome, veja de antemão, sob o conselho predeterminado de Deus, Deus escreveu seu nome no livro dele, e o que ele escreveu lá, hoje se manifesta, e não há como tocar nesse livro, porque esse livro é sua vida. Pastor, se eu não for à frente, eles não escreverão o nome por mim. Mesmo que você não venha à frente, seu nome ainda estará escrito lá. Você quer desprezar essa mensagem? Deus diz que você não entende, mas seu nome está lá. Espero que em outro momento ele entenda e perceba que eu pensei nele. Deus é misericordioso, não estamos ameaçando ninguém para que ele tenha medo. Já ouvi pregadores dizerem: olhe, irmão, venha à frente, porque da última vez que dei uma mensagem e uma certa pessoa não veio à frente, quando o irmão saiu para a rua, um caminhão passou, um carro passou e o atropelou e o matou, e ele foi para o inferno. Que bagunça, isso não é nem um espelho brilhante, eu nem sei o que é isso, mas isso é um pote de grilos. Quando os escolhidos do Senhor são protegidos, quer o carro o mate ou não, seu nome está escrito no livro da vida. Deus o protegeu. Apóstolo, por que você fala assim? Porque eu tenho um espelho brilhante com luzes nele, como aqueles espelhos que as mulheres usam para ficarem bonitas, e na parte de trás tem uma lente de aumento que permite ver seus poros. Você pode ver seus poros ali. Bem, meu espelho é assim, eu vejo o evangelho claramente, eu o vejo claramente.
Eu o vejo de glória em glória, muito brilhante. João, um membro da circuncisão, diz que se alguém disser que não tem pecado, nós o consideramos mentiroso. Já Paulo, um membro da incircuncisão, diz que estamos mortos para o pecado. Portanto, se estamos mortos para o pecado, estamos sem pecado. Esses são dois espíritos que ensinam. Um derrama água doce e o outro derrama água amarga. Somos adoçados com o evangelho da incircuncisão e respondemos às epístolas de Paulo, porque é isso que nos coloca no espírito do bem, não do mal. Por exemplo, o sistema diz, Deus o abençoe, exemplo. Crescer na graça diz, abençoado. Um aconteceu, o outro está no futuro. O sistema diz, aleluia. Esse é o sistema, o espírito do mundo. Agora, como diz o Espírito de Deus, Abba Pai, porque esse é o espírito que habita em nosso coração, de acordo com Romanos 8, 17. O sistema diz, estou doente, sou pobre, sou ruim. Como diz o Espírito de Deus na boca de um abençoado, esta é uma tribulação leve, é momentânea. Sou abençoado, embora esteja em uma leve tribulação. Agora, há algo que realmente chamou minha atenção e é sobre Tiago, um membro da circuncisão. Ele diz, e isso é muito importante, porque é isso que define a base sobre a qual vivemos. Ele diz, Tiago capítulo 1, versículo 16 diz, amados irmãos meus, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Tiago está dizendo aqui, vejam, não errem, todas as coisas boas vêm de Deus, não há nada de mal em Deus. E naturalmente quando ele diz isso, está implicando o mal de quem ele vem. Alguém dirá, bem, o mal vem do diabo, mas Paulo nos diz que o diabo foi destruído. E por que Tiago diz, meus irmãos, não erreis? É como se alguém dissesse, há alguém por aí errando, há alguém por aí dizendo que o mal e o bem vêm de Deus. E só de Deus vem o bem, disse Tiago. Para que você veja que são dois espíritos do ensino, são dois fundamentos. É uma figura de linguagem. Por exemplo, observe porque Tiago diz, não erreis. Ele estava falando de Paulo. Por quê? Porque Paulo diz, em Romanos 9, versículo 22, ele diz, e que se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. O versículo 21 diz, ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Não tem o oleiro poder para fazer um para destruição e outro para salvação? Tiago não conhecia essa linguagem, por isso disse, não erreis. Todas as coisas boas vêm de Deus, do Pai das luzes. E assim, é por isso que estamos fazendo este estudo para definir que o único que está agindo aqui é Deus. Deus é quem governa tanto o bem quanto o mal. Observe como está escrito, como Jeremias diz lá. Desculpe-me, Lamentações, que é um livro que é atribuído a Jeremias, mas Lamentações diz. Vamos dar uma olhada rápida no capítulo 3, versículo 37. Capítulo 3, versículo 37. Quem será aquele que diga que aconteceu algo que o Senhor não mandou? Da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem. O que significa que quando ele dá um decreto, seja ele bom ou ruim, ele vem de Deus. Tiago está dizendo para não errar. Deus não produz nada de mal. E aqui o profeta está corrigindo Tiago, os apóstolos da circuncisão.
Portanto, temos de continuar falando sobre esses dois evangelhos, porque esses dois evangelhos são dois espíritos, são dois fundamentos, são duas maneiras de falar e são duas maneiras de viver sua vida aqui na terra. Portanto, é muito importante o que está saindo de sua boca. Certifique-se de que tudo o que sai de sua boca esteja de acordo com o que o apóstolo Paulo diz em suas 14 epístolas. Isso é muito importante, que o que você está dizendo seja corroborado pelas cartas de Paulo, que é o apóstolo, que é o perito arquiteto de nossa fé, do fundamento que é Jesus Cristo. O fundamento não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o meio para a salvação, o meio de libertá-lo da lei, o meio para libertá-lo do pecado, para libertá-lo do diabo. Mas o fundamento é depois que ele foi ressuscitado. É por isso que Romanos 7,4 diz: para que sejais dos outros daquele que ressuscitou. Não se trata de um capricho, é porque se você se coloca no Evangelho depois que ele ressuscitou, você está no Espírito de Deus, não no espírito do mundo. Você é colocado no espírito das obras vivas, do caminho vivo, não de obras mortas. Você está sobre o alicerce do apóstolo, não dos apóstolos. Você é colocado onde há bênção, onde há salvação, onde há prosperidade. Portanto, meu abençoado amigo, eu me despeço recebendo que você foi edificado e que entendeu em que aliança está e como lidar com sua boca. Portanto, o salmista diz: põe a guarda em minha boca, pois o que sai de sua boca é o que definirá muitas coisas em sua vida. Lembre-se de que o que você fala é dado à audiência dos anjos. E se o que você fala não estiver de acordo com a nova aliança, a audiência que você terá será zero. Você terá seus anjos amarrados e eles não o servirão porque sua boca não está jorrando água doce, está jorrando água amarga. Sua vida é amarga. Claro, observe como você fala e saberá por que sua vida é amarga. Veja como você está confessando a palavra e isso define grande parte de sua vida. Isso definiu minha vida. Isso definiu minha saúde. Isso definiu. Todas as coisas que você fala têm consequências. O texto diz que a língua é um mundo de maldade. Tiago disse que isso é verdade porque ela estava expelindo água amarga, mas é um mundo de bênçãos quando você a coloca no aliança. A língua é como o leme de um navio, que embora o navio seja tão grande, ainda assim o domina. E se você souber disso, se tiver a âncora do evangelho preparada, seu barco, sua vida será bem conduzido pelo evangelho da incircuncisão, pelo fundamento de obras vivas, de obras às quais os anjos dão audiência. Há dois espíritos. Ou você está no espírito do mundo ou está no espírito de Deus, certo? Portanto, a palavra é o que vai dizer se você está no mundo ou no Espírito de Deus, porque tudo tem de ser feito pela palavra, e não pelas opiniões pessoais de ninguém. Porque ela diz que a imortalidade vem por meio de quê? Por meio do Evangelho. Sim, o próprio Jesus Cristo estabeleceu o Evangelho na mente de Paulo para que quando ele aparecesse pela segunda vez, mantivesse esse fundamento. Ele não poderia vir para falar coisas novas, ele tinha que vir para falar o que estava escrito naquele fundamento. Certo? Vamos nos voltar para 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12. Vamos ler com calma, não há pressa aqui. Mesmo que estejamos falando de apenas um versículo, embora sempre haja mais 2 ou 3, mas vamos continuar assim porque quero que vocês pensem. Nós servimos a Deus com o quê? Com nossas mentes? Bem, é melhor você pensar. Você precisa usá-lo. Exercitar-se. Ele diz, e nós? Paulo está falando, os outros não são, os da circuncisão não são. Agora Paulo diz, nós que temos crido na graça, nós que deixamos o fundamento antes da cruz,
Nós que saímos da lei de Moisés, nós que saímos dos rudimentos da doutrina de Cristo, não temos recebido o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Com que propósito falar em línguas, pular, dançar, rolar no chão, gritar aleluia? Qual é o propósito de receber o Espírito de Deus? Para que saibamos o que Deus nos tem concedido. Então você tem que aprender de acordo com o Evangelho, que é o que foi dado a você. Agora, quantos espíritos você vê ali? Quantos? Hã? Não está escrito o espírito do mundo ou o espírito de quem? 2 espíritos. Portanto, a ideia é descobrir em qual deles você está. Agora, o espírito do mundo não está bebendo álcool ou fazendo festa. Não, ele está falando de outra coisa. Porque isso tem um contexto. E o contexto disso é o capítulo 1, quando o apóstolo diz: pela lei de Moisés ninguém conheceu a Deus, aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. Portanto, o espírito do mundo é a lei. O evangelho da circuncisão, o evangelho que Moisés trouxe e ninguém pôde cumprir. A ciência, a falsa ciência, é a que ele mencionou. Portanto, ele está dizendo que o espírito do mundo vem para não permitir que você saiba o que Deus lhe concedeu, mas para proibi-lo. Ele vem para chamá-lo de pecador. Vem para lhe dizer que o diabo o está observando. Ele vem para lhe dizer que você precisa ser batizado. Você tem de fazer isso. Tudo o que Jesus de Nazaré fez, você tem de fazer. Agora, o que Deus concedeu a você? Bem, veja, Hebreus diz que com uma oferta ele aperfeiçoou o seu espírito. Ok, primeira evidência. Hebreus 2,14 diz que ele os libertou, ele o livrou da morte, ele o livrou do poder do diabo. Ele destruiu o diabo para lhe dar, para lhe conceder, para que você saiba que o diabo não está cuidando de você. Assim você não precisa fazer, não precisa trabalhar para isso. É preciso saber o que ele lhe deu. Ele diz, se vem alguém. Quando ele diz alguém, são os apóstolos. Se você não entender isso, você não passa. Você fica na religião. Se você não entender isso, não podemos mais falar com você. Paulo, aquele que perseguiu, aquele que blasfemava, que agora tem esse encontro com o ressuscitado. E ele lhe aparece na estrada para Damasco. E ele disse, Senhor, quem é você? E ele lhe disse, eu sou Adonai. Mas você não é Jesus de Nazaré. Portanto, eu era Jesus de Nazaré, mas ao vencer a morte, meu corpo foi glorificado. E agora eu sou Deus. Isso quer dizer que, Pablo, eu entrei em um véu, mas transformando o véu, é exatamente como você. Quando eles o transformam, você não pode dizer que é porto-riquenho ou sou colombiano. Não pode dizer, venho da Colômbia. De onde? Quando mudarem seu corpo, da mesma forma que Jesus mudou, você também mudará sua identidade. É assim que acontece. Além disso, até mesmo nossos inimigos, os evangélicos, dizem isso. Você sabe o que eles dizem? Eu sou um cidadão do céu. Sou um cidadão do céu, mas eles ainda estão com Jesus de Nazaré? Não. Quando ele apareceu e disse a Paulo, eu sou Adonai, então ele caiu. Imagine, ele ficou cego. Ele disse, uau, o que é isso? Eu vim correndo atrás dele, mas ele me disse que era Adonai. Ele não é o Filho de Deus? Não, o Filho é o véu. O que está dentro é Deus. E agora, aquele que estava dentro, ao transformar o corpo, é o próprio Deus. E ele aparece para Paulo. E então ali, ele aparece várias vezes para Paulo. Então Paulo entende e diz, em outras palavras, não devo pregar a você antes da cruz. E ele lhe diz, Paulo, se você me pregar antes da cruz, isso é outra manifestação. Então você vai colocá-los no judaísmo, de onde eu o tirei. Por quê? Sim, porque o próprio Paulo estava no judaísmo. Além disso, e ele diz, as coisas que eram de valor para mim, agora considero como lixo.
Então, o que você considera lixo, se você me prega antes da cruz como Jesus de Nazaré, você o coloca no lixo em que você estava. Então, agora, prestem bem atenção, olhem para lá. Se vem alguém pregando a outro Jesus que o que vos temos pregado. Agora, olhe ou se recebeis o quê? Qual é o assunto de hoje? 2 espíritos. Porque ele diz, se receberdes outro espírito, ele está tentando dizer que se receberem outro ensinamento. Ele não está falando de espíritos ali, ele está falando sobre o espírito de ensino, porque ou você tem o espírito de Deus ou tem o espírito do mundo. Então Paulo começa a identificar esses 2 espíritos. E ele diz, se alguém vier pregando outro Jesus que representa o espírito do mundo, porque ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu o espírito do mundo. E eles o mataram, porque isso mata. Como terminam aqueles que estão na lei? Mortos. Porque o ministério da morte... Não diz que o ministério de Moisés era um ministério de morte? Então Paulo foi o defensor disso que eu prego hoje. Agora veja o que ele diz. Ou outro. Evangelho. Porque esses 2 Jesus e esses 2 espíritos representam os 2 evangelhos de Gálatas 2:7. Que é o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E vejam o que diz. Ou outro evangelho que o que tens aceitado, bem o tolerais. E vejam o que diz a seguir, vejam os culpados. No versículo seguinte, e penso que em nada fui inferior a esses grandes apóstolos. Ele os identificou. Quem pregou outro Jesus? Quem pregou outro Espírito? Quem pregou outro Evangelho? Os grandes apóstolos. Porque eles eram grandes na maneira como se tornavam conhecidos. Paulo não era. Paulo apareceu como um abortivo. Você sabe o que é um abortivo? Eu, o menor dos apóstolos, foi assim que ele apareceu. Mas então ele fez assim, veja. Mas eu fiz mais do que todos eles. Gálatas 2:7 por causa da visitação. Eu sei que você sabe de cor Gálatas 2:7. Mas você tem que continuar lendo a mesma coisa porque temos um evangelho. Há 14 epístolas e elas são as mesmas, não mudam. Você não pode acrescentar outra epístola a elas. A menos que seja a que eu vou descobrir mais tarde, no encerramento. Veja, antes pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho de quê? Paulo está escrevendo, assim como Pedro, o evangelho de quê? Quantos evangelhos existem? 2. E qual deles representa o espírito do mundo? O da circuncisão. E qual deles representa o espírito de Deus? O da incircuncisão. E em qual espírito você está? Ah, se você estiver nesse espírito, você pode ver o Senhor. Você vê dessa forma fácil, porque esse evangelho tira o véu para que você possa ver. Vamos nos levantar. O que mais você quer? Diga à pessoa ao seu lado, eu sou do Espírito de Deus, deixei o espírito do mundo. Ei, Paulo diz que se você não receber o evangelho dele, você é um crente em Deus que acredita em vão. O que é crer em vão? Você sai numa viagem e quando você chega ao lugar, você vai com o propósito de visitar alguém ou vai a um restaurante, mas quando chega lá, ele está fechado. O que aconteceu com a viagem? Foi uma viagem em vão. Bem, o que você é? Um crente em Deus. Bem, se você não acredita nesse espírito, nessa maneira de ensinar, no evangelho que Paulo deixou escrito, você é um bom crente, mas em vão. Você acreditou em vão, não tem fruto. Ah, e você está construindo com madeira, feno e restolho, e quando lhe puserem fogo, eis que não restarão cinzas. E ainda que você seja salvo, é como se fosse pelo fogo. Você não quer ser salvo como pelo fogo. Você quer ser salvo com uma recompensa. Não perca seu tempo, abençoado.